Maria, uma única palavra, dita em um jardim ao amanhecer para uma mulher que pensava estar falando com um jardineiro. Esse simples momento se tornou a base da maior religião da história da humanidade. E a mulher que ouviu essa palavra, a igreja passaria os próximos 14 séculos tentando apagar quem ela realmente era. Imagine a cena. Uma jovem entra em uma lavanderia Madalena na Irlanda. Estamos em 1952. Ela tem 17 anos e está grávida. As freiras raspam sua cabeça, tiram seu nome e a colocam para trabalhar lavando lençóis pelos próximos 4 anos. Ela nunca mais vê seu bebê. A instituição que aprendeu levava o nome de Maria Madalena, porque a igreja disse que Madalena era uma prostituta. Mas Maria Madalena nunca foi uma prostituta. Isso foi um erro cometido por um papa em um único sermão no ano 591. E só em 2016 o Vaticano corrigiu isso oficialmente. Nesse meio tempo, 30 mil mulheres passaram por instituições que levavam o nome dela e que foram construídas sobre uma mentira. Então, quem era ela de verdade? E o que aconteceu com ela depois que se tornou a primeira pessoa na história a anunciar a ressurreição de Jesus? Esta é a história que nunca foi contada. A verdadeira Maria Madalena, aquela que realmente aparece nos evangelhos, não tem nada a ver com a mulher que a igreja inventou. Vamos ver o que os evangelhos realmente dizem. Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. Essa é a primeira vez que Maria Madalena aparece pelo nome. A passagem diz que Jesus percorria cidades e aldeias, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 apóstolos estavam com ele, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem tinham saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes. Susana e muitas outras que os sustentavam com seus próprios recursos. É isso. Essa é a apresentação dela. Ela veio de Magdala, uma próspera cidade pesqueira na margem ocidental do Mar da Galileia. Ela havia sido libertada de 7 demônios e sustentava financeiramente o ministério de Jesus com seus próprios meios. Esse último detalhe é importante. Ele nos diz que ela tinha recursos. Não era alguém na miséria, não vivia à margem da sociedade. Era uma mulher com posses que escolheu usar o que tinha para seguir e apoiar Jesus. Agora, os 7 demônios. Precisamos falar sobre o que isso realmente significava no primeiro século. No mundo antigo, a possessão demoníaca era a explicação para uma grande variedade de condições, desde doenças graves e epilepsia até distúrbios mentais e dores crônicas. O texto não especifica o que Maria sofria, apenas que era algo sério. 7, na numerologia judaica, representa totalidade. Então, 7 demônios provavelmente significava que ela sofria de algo profundo e avassalador. E Jesus a libertou disso. Arqueólogos escavaram Magdala e o que encontraram nos diz muita coisa. A cidade tinha uma grande indústria de processamento de peixe. Peixes secos e salgados de Magdala eram exportados por todo o Império Romano. A cidade também tinha uma sinagoga, uma das mais antigas já descobertas em Israel, com entalhes impressionantes em pedra. Não era um lugar isolado e sem importância. Era um centro comercial próspero. Se Maria veio de Magdala e tinha recursos próprios, provavelmente pertencia a uma família ligada a esse comércio pesqueiro. Mas o que ela fez em seguida é o que torna a história dela especial. Aquela experiência de libertação claramente transformou sua vida. Ela não apenas agradeceu e voltou para casa. Deixou tudo para trás e o seguiu. Tornou-se uma de suas discípulas mais devotas, viajando com seu grupo pela Galileia e pela Judéia. E ter mulheres viajando com o grupo de um rabino era algo muito incomum no judaísmo do primeiro século. Não era proibido, mas chamava a atenção.
Para Maria Madalena ter deixado sua casa, sua comunidade e possivelmente seu sustento para seguir um pregador itinerante, isso diz algo sobre a profundidade da experiência que ela viveu. O que quer que tenha acontecido com ela, o que quer que aqueles 7 demônios representassem, seu encontro com Jesus foi tão transformador que ela reorganizou toda a sua vida em torno dele. E ela não estava apenas acompanhando o grupo. Os 4 evangelhos a mencionam pelo nome na crucificação: Mateus, Marcos, Lucas e João. Na maioria desses relatos, ela aparece em primeiro lugar entre as mulheres presentes. Nos textos antigos, a pessoa mencionada primeiro geralmente ocupava a posição mais importante no grupo. Isso não era por acaso. Os autores dos evangelhos estavam nos dizendo algo. Entre as mulheres que seguiam Jesus, Maria Madalena ocupava uma posição de liderança. Mas o que realmente a diferenciou foi o que ela fez quando todos os outros desmoronaram. Porque quando o momento de crise chegou, quando os soldados romanos prenderam Jesus no jardim de Getsêmani, os discípulos homens fugiram. Pedro negou conhecê-lo 3 vezes. Judas já o havia traído. Mas Maria Madalena ficou. Ela o acompanhou até a cruz. Assistiu à sua morte. E estava lá quando colocaram o corpo dele no túmulo. Esse tipo de coragem diz tudo o que você precisa saber sobre quem essa mulher realmente era. E para entender o que aconteceu depois da ressurreição, é preciso sentir o peso do que veio antes. É sexta-feira à tarde em Jerusalém. A festa da Páscoa se aproxima. Jesus foi preso, julgado pelas autoridades judaicas e pelo governador romano Pôncio Pilatos, espancado, humilhado e condenado à morte por crucificação. Os discípulos que juraram nunca abandoná-lo fizeram exatamente isso. A crucificação romana foi concebida para ser a forma de execução mais humilhante e dolorosa que o mundo antigo já havia produzido. Os romanos queriam que a pessoa morresse devagar, em público, à vista de qualquer um que pensasse em desafiar sua autoridade. As vítimas podiam ficar penduradas por horas, às vezes dias, sufocando lentamente à medida que o peso do corpo tornava impossível respirar. E ali, de pé, assistindo a tudo isso, estava Maria Madalena. O Evangelho de João a coloca ao pé da cruz, ao lado de Maria, mãe de Jesus e do discípulo amado. Mateus e Marcos dizem que ela observava de longe. De qualquer forma, ela estava lá. Não fugiu, não se escondeu. Ficou e testemunhou a pior coisa que já havia visto acontecer à pessoa que havia devolvido a vida a ela. Pense no que isso exigiu. As autoridades romanas tinham acabado de executar alguém por se declarar rei. Qualquer pessoa ligada a ele estava potencialmente em perigo. Os discípulos homens entenderam isso e por isso a maioria desapareceu. Mas Maria e as outras mulheres ficaram, talvez porque os romanos as considerassem menos ameaçadoras, ou porque a devoção delas era simplesmente mais forte do que o medo. Provavelmente as duas coisas. E há um detalhe aqui que muitos leitores não percebem. As mulheres que ficaram junto à cruz não estavam apenas testemunhando uma morte. Estavam praticando um ato de lealdade radical em uma cultura que valorizava a honra e a vergonha acima de quase tudo. A crucificação foi feita para arrancar toda a dignidade das vítimas. Ficar ao pé de uma cruz significava se associar publicamente a alguém que o Estado havia declarado criminoso. Para aquelas mulheres, permanecer ali não foi apenas corajoso, foi um ato de desafio. Mas a história não termina na cruz. Quando Jesus morreu, por volta das 3 da tarde, um seguidor rico chamado José de Arimateia pediu a Pilatos permissão para retirar o corpo. Ele o envolveu em um pano de linho e o colocou em um túmulo escavado na rocha. E segundo o Evangelho de Marcos, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde o corpo foi colocado.
Elas marcaram o local exato. Isso não foi uma observação passiva. Elas estavam planejando voltar. O sábado impediu qualquer ação. A lei judaica proibia trabalhar da noite de sexta até a noite de sábado. Então, não havia nada que ela pudesse fazer, nenhum lugar aonde pudesse ir. Apenas esperar, sofrer, reviver as imagens. O homem que a havia libertado de 7 demônios, que lhe havia dado propósito, comunidade e esperança, estava morto. Tudo o que tinham construído ao longo de 3 anos de ministério aparentemente havia terminado em uma cruz romana. O sábado deve ter sido o dia mais longo da vida dela. Ela não podia trabalhar, não podia viajar, não podia fazer nada além de esperar, sofrer e reviver as imagens do que tinha visto naquela cruz. E preparar as especiarias de que precisaria para ungir o corpo dele assim que o sábado terminasse. Porque era isso que ela planejava fazer. Ela não ia ao túmulo na manhã de domingo esperando um milagre. Ela ia para se despedir. E então chegou a manhã de domingo. Os 4 evangelhos concordam nesse ponto. Maria Madalena foi ao túmulo ao amanhecer no primeiro dia da semana. Em Marcos e Lucas, ela foi com outras mulheres levando especiarias para ungir o corpo segundo os costumes funerários judaicos. No Evangelho de João, ela foi sozinha. Os detalhes variam um pouco entre os relatos, como costuma acontecer com testemunhos oculares, mas os fatos principais são consistentes. Maria Madalena estava lá. Ela foi a primeira, ou esteve entre as primeiras, a chegar. Pense em como deve ter sido aquela caminhada. Jerusalém na escuridão antes do amanhecer. As ruas quase vazias. O peso do que ela estava prestes a fazer, pressionando-a a cada passo. Ela ia tocar um corpo morto, o que pela lei judaica a tornaria ritualmente impura. Ela ia a um túmulo selado pela autoridade romana. Talvez nem soubesse como passaria pela pedra. O Evangelho de Marcos registra que as mulheres perguntaram umas às outras no caminho: quem vai rolar a pedra para nós? Elas não tinham um plano, simplesmente foram. O que ela encontrou foi um túmulo vazio. A pedra havia sido removida. O corpo não estava mais lá. No relato de João, que nos dá a versão mais detalhada do que aconteceu em seguida, Maria correu para avisar Pedro e o discípulo amado. Eles foram, olharam para dentro, viram os panos de linho no chão e voltaram para casa. Mas Maria ficou do lado de fora do túmulo chorando. E é aqui que a história toma um rumo que mudou o curso da humanidade. Ela olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo estivera. Eles perguntaram por que ela estava chorando. Ela respondeu que alguém havia levado o corpo de seu senhor e ela não sabia para onde. Então se virou e viu alguém ali de pé. Achou que fosse o jardineiro. Mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Ela respondeu: Senhor, se foi o Senhor que o levou, me diga onde o colocou e eu vou buscá-lo. Então ele disse o nome dela, Maria. Ela se virou e exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre, um nome, uma voz que ela conhecia melhor do que qualquer outra. E naquele momento, o mundo inteiro mudou. Não apenas para Maria Madalena, para toda a história da humanidade. Jesus então lhe disse algo que carrega mais peso do que parece à primeira vista. Não me segures, porque ainda não subi ao Pai, mas vai até os meus irmãos e diz a eles. Vai e diz a eles, essa foi a missão. O primeiro anúncio da ressurreição não foi confiado a Pedro, nem a Tiago, nem a João, mas a Maria Madalena. E esse detalhe importa mais do que se imagina. Na sociedade judaica do primeiro século, o testemunho de uma mulher não era considerado legalmente válido. Uma mulher não podia servir como testemunha em tribunal. Sua palavra, aos olhos da lei, não tinha valor. E, no entanto, Jesus ressuscitado escolheu uma mulher como primeira testemunha.
ele escolheu Maria Madalena para levar a notícia mais importante da história de seu movimento. Pense nisso do ponto de vista da credibilidade. Se os primeiros cristãos estivessem inventando essa história, jamais teriam escolhido uma mulher como testemunha principal. Isso teria prejudicado sua credibilidade na cultura que estavam tentando convencer. O fato de que os 4 evangelhos a citam pelo nome é, na verdade, um dos argumentos mais fortes que os estudiosos apresentam a favor da autenticidade dos relatos da ressurreição. Ninguém inventaria algo assim. Maria foi até os discípulos e disse que tinha visto o Senhor. João, capítulo 20, versículo 18. Essa é uma das frases mais discretas de toda a Bíblia. Ela entrou em uma sala cheia de homens assustados e disse a eles que a pessoa que tinham visto morrer na cruz estava viva, que ela havia falado com ele, que ele havia lhe dado uma mensagem para eles. Como eles reagiram? Lucas nos diz diretamente. Os apóstolos não acreditaram nas mulheres. As palavras delas pareceram um absurdo. Pedro se levantou e correu até o túmulo para verificar, mas a reação inicial foi de descrença. E dá quase para entender o motivo. Eles tinham visto a crucificação, tinham visto o corpo ser retirado. Na cabeça deles estava tudo acabado. E agora, uma mulher dizia que não estava. Mas pense em como essa cena parecia vista de fora. Os futuros líderes da igreja cristã, os homens que construiriam a fé que hoje tem mais de 2 bilhões de seguidores, estavam escondidos em uma sala, paralisados de medo. E a pessoa que trouxe a notícia que mudaria tudo, a mensagem que se tornou a base do próprio cristianismo, foi Maria Madalena. Coloque-se no lugar dela por um instante. Ela havia testemunhado a crucificação. Havia passado o sábado de luto. Tinha ido ao túmulo esperando ungir um corpo morto. Em vez disso, encontrou o Cristo ressuscitado, recebeu uma missão, e as pessoas para quem contou não acreditaram nela. Isso exige um tipo especial de resiliência, o mesmo tipo que ela já havia demonstrado ao ficar junto à cruz quando todos os outros partiram. O título de Apostola Apostolorum, a apóstola dos apóstolos, foi usado pela primeira vez pelo padre da igreja primitiva Hipólito de Roma, no 3º século. Mais tarde, foi retomado por outros teólogos, incluindo o grande pensador medieval Tomás de Aquino. O título reconhecia algo que a igreja entendia desde o início. O papel de Maria Madalena na manhã de Páscoa foi fundamental para tudo o que veio depois. Mas é aqui que o relato bíblico começa a ficar escasso. E o que preenche esse silêncio é ainda mais fascinante do que o que veio antes. Depois das aparições da ressurreição, Maria Madalena praticamente desaparece do Novo Testamento. Ela não é mencionada no livro de Atos. Não é citada em nenhuma das cartas de Paulo. A última vez que a vemos nas Escrituras é naqueles relatos da ressurreição. Para uma figura tão importante, esse silêncio é ensurdecedor. Pense bem. O livro de Atos menciona dezenas de pessoas pelo nome. As cartas de Paulo citam colaboradores, apoiadores e companheiros de missão em cidade após cidade. Mas a mulher que anunciou a ressurreição, nenhuma palavra. Alguns estudiosos acreditam que esse silêncio diz algo por si só. A igreja primitiva estava navegando pela cultura patriarcal do Império Romano, e uma líder feminina de destaque pode ter sido deliberadamente minimizada nos registros oficiais, enquanto a igreja buscava respeitabilidade e autoridade institucional. Outros argumentam que Maria Madalena simplesmente viveu o restante de seus anos de forma tranquila, e não havia nada de extraordinário para relatar. Não sabemos, e essa incerteza tem ocupado estudiosos, teólogos e escritores por 2000 anos. Para onde ela foi? O que fez? Como passou as décadas entre a ressurreição e sua morte? As escrituras canônicas não respondem essas perguntas.
Mas a falta de informação não impediu o mundo cristão primitivo de preencher as lacunas. E as tradições que surgiram são fascinantes, contraditórias e, por vezes, profundamente reveladoras sobre as comunidades que as criaram. Vamos rastrear todas as principais tradições sobre a vida de Maria Madalena após a ressurreição. Algumas dessas histórias são antigas e bem documentadas. Outras são lendas que cresceram ao longo dos séculos. E pelo menos uma delas pode conter um fundo de verdade histórica. Mas antes, precisamos olhar para as fontes cristãs mais antigas fora da Bíblia, porque existem textos que não entraram no Novo Testamento e que pintam um retrato muito diferente do papel de Maria Madalena na igreja primitiva. Em 1945, um agricultor perto da cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, estava cavando em busca de fertilizante quando encontrou um jarro de argila selado enterrado no chão. Dentro havia 13 códices encadernados em couro, contendo mais de 50 textos. Muitos deles estavam perdidos havia mais de 1.500 anos, e vários mencionavam Maria Madalena, de maneiras que a igreja oficial havia tentado suprimir por muito tempo. Antes de entrarmos no que esses textos dizem, tenha em mente que a igreja considerou esses escritos perigosos o suficiente para serem enterrados no deserto. Só isso já diz alguma coisa. O mais importante deles é o Evangelho de Maria, que na verdade foi descoberto antes, em 1896, no Cairo. Apenas fragmentos sobreviveram. Falta cerca de metade do texto. Mas o que restou muda a forma como entendemos a posição de Maria Madalena na igreja primitiva. Nesse texto, ela não é apenas testemunha da ressurreição. Ela é uma líder espiritual, uma mestra, alguém a quem os outros discípulos recorriam em busca de orientação. Para ser claro sobre o que esse texto é e o que não é. Não é um relato de primeira mão. Provavelmente foi escrito décadas depois de Maria Madalena ter vivido. E não foi incluído na Bíblia porque os concílios da igreja primitiva o julgaram fora da linha principal do ensino apostólico. Mas as comunidades que escreveram e preservaram esse texto claramente consideravam Maria Madalena uma figura de autoridade. E a perspectiva deles sobreviveu, enterrada no deserto egípcio por mais de 1 milênio. O Evangelho de Maria descreve uma cena em que os discípulos estão com medo e de luto após a partida de Jesus. Eles não sabem o que fazer. E é Maria quem os consola e fortalece sua determinação. Ela lhes conta sobre um ensinamento privado que recebeu de Jesus, uma visão sobre a natureza da alma e sua jornada após a morte. Os outros discípulos ouvem. Eles a levam a sério, até que 2 deles deixam de levar. Algo interessante acontece então. 2 dos discípulos homens, André e Pedro, contestam. André diz que não acredita que Jesus teria compartilhado tais ensinamentos com uma mulher. Pedro vai além e pergunta se Jesus realmente teria falado em particular com uma mulher, dando preferência a ela em vez deles. E outro discípulo, Levi, defende Maria. Ele diz a Pedro que ele sempre foi esquentado e que se Jesus a considerou digna, quem é Pedro para rejeitá-la? Essa tensão entre Pedro e Maria vai aparecer de novo. Guarde isso. Os estudiosos debatem a confiabilidade histórica desse texto. Ele provavelmente foi escrito no 2º século, décadas depois dos eventos que descreve. Reflete as visões teológicas de uma comunidade específica, não necessariamente o que realmente aconteceu. Mas o que ele revela é possivelmente tão importante quanto. Ele nos mostra que, nas primeiras gerações do cristianismo, havia comunidades que lembravam de Maria Madalena como uma figura de autoridade espiritual. E havia tensões em torno dessa autoridade, especificamente entre o legado dela e o de Pedro. O Evangelho de Filipe, outro texto de Nag Hammadi, vai ainda mais longe. Ele descreve Maria Madalena como companheira de Jesus, usando uma palavra grega, koinonos,
que pode significar parceira, companheira ou consorte. Também menciona que Jesus costumava beijá-la com frequência, embora o manuscrito esteja danificado justamente no ponto onde poderia especificar onde. Como era de se esperar, essa passagem gerou enorme especulação, a maior parte focada em saber se Jesus e Maria Madalena tinham um relacionamento amoroso. Estudiosos sérios recomendam cautela na interpretação. A linguagem de intimidade espiritual nos textos cristãos primitivos frequentemente usava metáforas físicas. Um beijo, em muitas tradições gnósticas, simbolizava a transmissão de conhecimento espiritual, não afeto romântico. Mas o fato de que esses textos consistentemente elevam Maria Madalena acima dos outros discípulos nos diz algo real sobre como ela era lembrada em certos ramos do cristianismo primitivo. E esse padrão continua aparecendo. A Pistis Sophia, um texto gnóstico do terceiro século, registra um diálogo entre Jesus ressuscitado e seus discípulos. Maria Madalena domina a conversa. Das 46 perguntas feitas a Jesus no texto, ela faz 39. Deixe esse número repousar por um segundo. 39 de 46. Jesus a elogia repetidamente, chamando-a de abençoada acima de todas as mulheres da terra, e diz a ela que seu coração está mais voltado para o reino dos céus do que o de todos os seus irmãos. O Evangelho de Tomé, outro texto de Nag Hammadi, termina com uma troca curiosa e controversa. Simão Pedro diz aos outros que Maria deveria deixar o grupo deles, porque as mulheres não são dignas da vida. Jesus responde que ele a tornará masculina, para que ela também possa se tornar um espírito vivo. Estudiosos debatem o significado disso há décadas. Alguns veem como um reflexo da ideia gnóstica de que a perfeição espiritual transcende o gênero. Outros veem como evidência de um conflito real entre o grupo de Pedro e os seguidores de Maria. E eis o que é significativo. Essa tensão entre Pedro e Maria Madalena aparece em vários textos independentes. O Evangelho de Maria, o Evangelho de Tomé, a Pistis Sophia, foram escritos por comunidades diferentes em épocas diferentes. O fato de todos preservarem o mesmo conflito sugere que ele reflete uma memória genuína de rivalidade dentro do movimento cristão primitivo. O que todos esses textos sugerem, quer você aceite ou não sua precisão histórica, é que a influência de Maria Madalena no movimento cristão primitivo foi significativa o bastante para gerar sua própria tradição. Ela não era uma figura menor que caiu no esquecimento. Era alguém importante o suficiente para que diferentes comunidades reivindicassem seu legado e construíssem sua teologia em torno de sua memória. Mas para onde foi a mulher real depois da manhã de Páscoa? Para responder a isso, precisamos recorrer às tradições das igrejas oriental e ocidental. E elas contam histórias muito diferentes. Na tradição ortodoxa oriental, a história de Maria Madalena após a ressurreição é específica e detalhada. Segundo essa tradição, ela viajou para Éfeso, a grande cidade no que hoje é o oeste da Turquia, e foi para lá com o apóstolo João e a Virgem Maria. Isso faz sentido histórico por algumas razões. Éfeso era uma das cidades mais importantes do Império Romano, com uma população estimada entre 200 e 250 mil pessoas. Tinha uma grande comunidade judaica. Era um importante centro de comércio e cultura. E o Evangelho de João nos diz que, na crucificação, Jesus confiou sua mãe aos cuidados do discípulo amado. Se esse discípulo era João, e se João acabou se estabelecendo em Éfeso, como a tradição antiga fortemente sugere, então é plausível que Maria Madalena tenha viajado com eles. As ruínas de Éfeso ainda estão de pé hoje no oeste da Turquia e dão uma ideia da escala da cidade que Maria teria encontrado. A Biblioteca de Celso, o grande teatro que acomodava 25 mil pessoas, as ruas de mármore ladeadas por colunas,
Este era um dos grandes centros urbanos do mundo antigo. E segundo a tradição ortodoxa, foi aqui que Maria Madalena passou uma parte significativa de seus últimos anos. De acordo com a tradição oriental, Maria Madalena não se retirou para uma aposentadoria tranquila. Ela pregou, evangelizou, proclamou a ressurreição a qualquer um que quisesse ouvir. A Igreja Ortodoxa a considera igual aos apóstolos, um título de enorme importância que a coloca no mesmo nível de Pedro, Paulo e dos outros grandes missionários da Igreja primitiva. Esse título é chamado Isapostolos em grego, e apenas um punhado de figuras na história do cristianismo o recebeu. E então existe a história do ovo vermelho. Essa é uma das lendas mais queridas do cristianismo oriental. E mesmo que você nunca tenha ouvido falar dela, provavelmente já viu seus efeitos sem saber de onde vinham. Segundo essa tradição, Maria Madalena eventualmente viajou a Roma e conseguiu uma audiência com o imperador Tibério. Ela foi para lhe contar sobre a ressurreição de Jesus. Segurou um ovo, símbolo de vida nova, e declarou que Cristo havia ressuscitado dos mortos. Tibério teria rido e dito que um homem voltar dos mortos era tão provável quanto o ovo na mão dela se tornar vermelho. E segundo a lenda, o ovo na mão dela imediatamente ficou vermelho vivo. Tenha isso acontecido ou não, a história se tornou a base da tradição ortodoxa de tingir ovos de vermelho na Páscoa. Quando você vê ovos vermelhos em uma celebração de Páscoa ortodoxa, eles representam o testemunho de Maria Madalena diante do imperador romano. A prática está documentada há mais de 1000 anos. Então, da próxima vez que você vir um ovo de Páscoa vermelho, estará olhando para uma tradição que remonta diretamente a Maria Madalena. A tradição oriental também sustenta que ela continuou seu trabalho missionário por todo o Mediterrâneo Oriental. Alguns relatos a situam em áreas da Turquia moderna, outros em regiões mais a leste. O fio condutor é que ela era ativa, pregava e era reconhecida como uma voz de autoridade na igreja primitiva. Segundo a tradição oriental mais comum, Maria Madalena acabou morrendo em Éfeso e foi sepultada lá. Suas relíquias foram transferidas para Constantinopla no ano 886, sob o imperador Leão VI. A transferência de relíquias era um grande acontecimento no mundo medieval, um sinal de quão importante ela era para a fé. O mosteiro de Simonos Petra, no Monte Athos, na Grécia, afirma possuir a mão esquerda incorrupta de Maria Madalena. Segundo os monges, essa é a mesma mão que tocou o Cristo ressuscitado no jardim. Acreditando nisso ou não, o fato de uma das mais antigas e prestigiosas comunidades monásticas do cristianismo guardar essa relíquia como um tesouro diz tudo sobre como a Igreja Oriental vê Maria Madalena. Ela não é uma nota de rodapé, ela é central. E há outro detalhe da tradição oriental que vale a pena observar. Em alguns relatos, a pregação de Maria Madalena era direta e destemida. Ela não compartilhava o evangelho apenas em ambientes privados. Confrontava imperadores e governadores diretamente. A história de sua audiência com o imperador Tibério, por mais lendária que possa ser, reflete a memória de uma mulher que nunca teve medo de falar a verdade ao poder. Ela já havia feito isso no túmulo quando contou aos apóstolos incrédulos, e segundo essas tradições, continuou fazendo isso pelo resto da vida. A Igreja Oriental sempre manteve uma distinção clara entre Maria Madalena e a mulher pecadora de Lucas, capítulo 7. Eles nunca confundiram as duas. Esse erro foi exclusivamente um fenômeno ocidental. Na tradição ortodoxa, Maria Madalena sempre foi honrada como uma discípula fiel, uma pregadora corajosa e uma santa da mais alta ordem. Mas a tradição ocidental conta uma história completamente diferente sobre para onde ela foi após a ressurreição, e envolve um barco,
uma tempestade e a costa sul da França. A tradição ocidental sobre Maria Madalena é uma das lendas mais dramáticas e duradouras de todo o cristianismo, e se concentra em um destino improvável, o sul da França. Segundo essa tradição, que se tornou extremamente popular na Idade Média, Maria Madalena fazia parte de um grupo de cristãos primitivos que foram perseguidos na Terra Santa após a ressurreição. Foram colocados em um barco sem remos nem velas e largados à deriva no mar Mediterrâneo. Basicamente deixados para morrer, sem comida, sem água, sem como navegar. O grupo incluía Maria Madalena, sua irmã Marta, seu irmão Lázaro e vários outros seguidores de Jesus. O Mediterrâneo não é um corpo d'água calmo. Marinheiros antigos o temiam. Tempestades podiam surgir sem aviso. A ideia de que um grupo de pessoas em um barco sem remos pudesse sobreviver a uma travessia de centenas de quilômetros é, por qualquer padrão prático, impossível. E esse é exatamente o ponto da lenda. O milagre é a mensagem. Mas em vez de afundar, o barco atravessou o mar milagrosamente e aportou nas costas da Provença, perto de um lugar chamado Saintes-Maries-de-la-Mer. O nome significa literalmente Santas Marias do Mar, e a cidade ainda celebra essa chegada todos os anos com um grande festival que atrai milhares de visitantes de toda a Europa. Segundo a lenda, após desembarcar na França, o grupo se separou para evangelizar diferentes regiões. Lázaro foi para Marsella, onde se tornou o primeiro bispo. Marta foi para Tarascon, onde ela famosamente domou uma criatura parecida com um dragão chamada Tarasque. E Maria Madalena foi para Aix-en-Provence, onde pregou e converteu a população local ao cristianismo. Mas a parte mais dramática da história vem a seguir. Após anos de ministério ativo, Maria Madalena se retirou para uma caverna no alto das montanhas da Provença, chamada Sainte-Baume. O nome vem da palavra provençal, para caverna sagrada. E segundo a tradição, ela passou os últimos 30 anos de sua vida ali em contemplação solitária e oração. 30 anos, em uma caverna. Pense nisso por um segundo. Isso é mais tempo do que a maioria das carreiras, mais tempo do que muitos casamentos, uma vida inteira de silêncio e oração. A caverna é real, fica a cerca de 1000 metros de altura em um penhasco de calcário, cercada por uma floresta antiga. Mesmo hoje, a subida é exigente. No mundo medieval, fazer essa peregrinação era um compromisso sério. A caverna é fresca e úmida, com uma nascente natural em seu interior. É o tipo de lugar que parece sagrado mesmo que você não acredite na história ligada a ele. A lenda diz que ela não comia nada, sustentada inteiramente por anjos que a elevavam 7 vezes ao dia para ouvir música celestial. Suas roupas acabaram se desintegrando e ela ficou coberta apenas por seus longos cabelos. Artistas medievais adoravam essa imagem e ela se tornou uma das representações mais comuns de Maria Madalena na arte ocidental. Uma mulher penitente, quase sem roupas, sozinha em uma caverna, sustentada pela graça divina. Centenas de pinturas, de Tiziano a Ribera, até a famosa escultura de Canova, retratam exatamente essa cena. Agora, vamos ser claros sobre as evidências históricas dessa história. Não existe nenhuma que date de antes da Idade Média. Os primeiros relatos escritos de Maria Madalena na França aparecem no século XI, cerca de 1000 anos depois que ela viveu. A lenda quase certamente surgiu do culto medieval dos santos e do desejo das igrejas e mosteiros franceses de reivindicar conexão com figuras bíblicas importantes. E havia uma razão muito prática para querer essa conexão. A abadia de Vézelay, na Borgonha, afirmava possuir as relíquias de Maria Madalena desde o século XI. Essa afirmação tornou Vézelay um dos locais de peregrinação mais importantes da Europa. Reis e nobres iam orar lá. A Terceira Cruzada partiu de Vézelay em 1190.
O poder econômico e político que vinha de possuir as relíquias de uma santa importante era enorme. O fluxo de peregrinos significava dinheiro, influência e prestígio. Então, em 1279, o conde da Provença anunciou que as verdadeiras relíquias de Maria Madalena tinham sido descobertas na cripta da igreja de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Isso desafiava diretamente a reivindicação de Vézelay e redirecionava o fluxo de peregrinos e a renda para a Provença. Duas regiões disputando os ossos de uma mulher que havia vivido mais de 1000 anos antes. As reivindicações rivais de relíquias se tornaram uma grande disputa que chegou até o Papa. Em 1295, o Papa Bonifácio VIII ficou do lado da Provença e declarou as relíquias de Saint-Maximin autênticas. A Basílica de lá se tornou uma das igrejas mais importantes da França e continua sendo um importante destino de peregrinação até hoje. O crânio, que se acredita ser de Maria Madalena, é mantido em um relicário dourado na cripta da Basílica. Peregrinos ainda fazem fila para vê-lo. Uma faixa do que dizem ser sua pele é visível na testa, preservada por mais de 7 séculos. Algo disso é historicamente verdadeiro? Quase certamente não. Pelo menos não em sua forma literal. Não há evidência de que Maria Madalena tenha viajado para a França. Testes de DNA nas relíquias nunca foram realizados, ou pelo menos nunca foram divulgados. As primeiras comunidades cristãs na Gália não a mencionam. As lendas aparecem exatamente quando se tornaram política e economicamente úteis. Mas o poder da história nos diz algo importante sobre como Maria Madalena era lembrada. Mesmo em uma tradição que a confundiu com uma pecadora arrependida, ela permaneceu uma figura de imensa autoridade espiritual. As lendas francesas lhe deram 30 anos de oração contemplativa. Fizeram dela uma pregadora que converteu uma região inteira. Afirmaram que os próprios anjos a sustentavam. O que quer que essas histórias sejam, elas são um testemunho de quão profundamente o mundo medieval venerava essa mulher. E a tradição ainda está muito viva. Todos os anos, milhares de peregrinos sobem a montanha até a gruta da Sainte-Baume. Os frades dominicanos mantêm presença ali desde o século XIII. Para os fiéis que fazem essa jornada, não importa se a Maria Madalena histórica realmente viveu naquela caverna. O que importa é o que o lugar representa. Uma vida dedicada inteiramente à devoção. A influência das lendas francesas vai muito além da Provença. Maria Madalena se tornou uma das santas mais populares de toda a Europa medieval. Mais de 100 igrejas foram dedicadas a ela somente na Inglaterra antes da Reforma. O Magdalen College, em Oxford, uma das faculdades mais prestigiadas do mundo, leva o nome dela. O mesmo vale para o Magdalen College, em Cambridge. A palavra em inglês maudlin, que significa sentimentalmente choroso, na verdade deriva do nome dela, da forma como ela era retratada, chorando na arte medieval. Até a língua inglesa carrega seu legado. Sua história também se tornou um tema central na arte europeia. De Donatello a Caravaggio, passando por El Greco, os maiores artistas da tradição ocidental pintaram Maria Madalena repetidamente. Ela foi retratada com mais frequência do que quase qualquer outro santo. A imagem dela sozinha na caverna, cabelos soltos, olhos voltados para o céu, se tornou uma das imagens que definiram a devoção cristã. Mesmo que os detalhes históricos estivessem errados, a verdade emocional de uma mulher transformada por um encontro divino ressoou por séculos e por culturas. Mas enquanto a França construía santuários, o mundo acadêmico lentamente desfazia o erro que havia definido a identidade de Maria Madalena por mais de um milênio. Durante séculos, estudiosos discretamente notaram que a identificação feita pelo Papa Gregório de Maria Madalena com a mulher pecadora de Lucas 7
não tinha base bíblica sólida. A Igreja Oriental nunca a aceitou. Os reformadores protestantes no século XVI também a questionaram. O estudioso francês Jacques Lefebvre d'Étaples argumentou contra ela já em 1517, o mesmo ano em que Martinho Lutero publicou suas 95 teses. Mas a identificação estava tão profundamente enraizada na cultura ocidental, na arte, na devoção, na imaginação popular, que corrigi-la levou um tempo extraordinariamente longo. A imagem da Madalena penitente havia se tornado útil demais, central demais para a forma como a Igreja falava sobre pecado, perdão e redenção. Abrir mão dela significava admitir que uma das histórias mais populares do cristianismo havia sido construída sobre um erro. O ponto de virada veio em 1969, quando a Igreja Católica Romana revisou discretamente seu calendário litúrgico. No novo calendário, a festa de Maria Madalena, em 22 de julho, não a identificava mais com a mulher pecadora, nem com Maria de Betânia. As três mulheres foram finalmente reconhecidas como indivíduos distintos. Depois de quase 1400 anos, a Igreja corrigiu oficialmente o erro de Gregório. 14 séculos para consertar um único sermão. E aconteceu tão silenciosamente que a maioria dos católicos nem percebeu. Mas o momento maior veio décadas depois. Em junho de 2016, o Papa Francisco elevou a celebração litúrgica de Maria Madalena de memória à festa. Isso pode parecer uma mudança técnica menor, mas na prática litúrgica católica foi significativo. Uma festa é o mesmo nível de celebração dado aos apóstolos homens. Ao elevar o dia de festa dela, Francisco fez uma declaração teológica. Maria Madalena merecia a mesma honra litúrgica que Pedro, Paulo, Tiago e João. O decreto que acompanhava essa decisão a chamou explicitamente de Apóstola dos Apóstolos. Aquele título antigo, usado pela primeira vez por Hipólito no terceiro século, agora era oficialmente endossado pelo Vaticano. A Igreja finalmente dizia publicamente o que os evangelhos sempre mostraram. Maria Madalena não era uma pecadora reformada que acompanhava os discípulos. Era uma líder, uma testemunha e uma apóstola por direito próprio. O arcebispo Arthur Roche, que apresentou o decreto, disse que a decisão pretendia refletir mais profundamente sobre a dignidade das mulheres, a nova evangelização e a grandeza da misericórdia divina. São palavras diplomáticas, mas o significado por trás era claro. A Igreja reconhecia que havia errado nisso por muito tempo. E as consequências desse erro não foram apenas teológicas, foram reais e devastadoras. Durante séculos, Maria Madalena foi a padroeira das mulheres caídas. Instituições para reformar prostitutas foram chamadas de Casas Madalena, Lavanderias Madalena, Asilos Madalena. Na Irlanda, as lavanderias Madalena se tornaram conhecidas pelos abusos cometidos contra mulheres que eram trancafiadas, forçadas a trabalhar sem remuneração e tratadas como pecadoras simplesmente por estarem grávidas, serem solteiras ou consideradas imorais pela sociedade. Essas instituições tiraram seu próprio nome da falsa ideia de que Maria Madalena era uma prostituta. Um erro histórico cometido no ano 591 teve consequências reais para mulheres reais durante mais de 1000 anos. Somente na Irlanda, estima-se que 30.000 mulheres passaram pelas lavanderias Madalena entre os séculos 18 e 20. A última só fechou em 1996. Essas mulheres eram trancadas, forçadas a trabalhar sem pagamento, lavando roupas e tratadas como moralmente irrecuperáveis. Muitas foram enterradas em covas sem identificação. Em 2013, o governo irlandês pediu desculpas formalmente pelo papel do Estado nas lavanderias Madalena.
O pedido de desculpas reconheceu o que as sobreviventes sempre souberam. Essas instituições foram construídas sobre crueldade, não sobre misericórdia. E a mulher, cujo nome carregavam, teria ficado horrorizada com o que foi feito em nome dela. A correção do erro de Gregório importa não apenas como uma questão de estudo bíblico, importa porque uma história errada sobre uma mulher moldou o sofrimento de milhares de outras ao longo dos séculos. Acertar a história tem consequências reais. Hoje, o consenso entre os estudiosos é claro. Maria Madalena era uma mulher judia da cidade de Magdala. Foi curada por Jesus de uma condição severa, descrita como 7 demônios. Tornou-se uma de suas seguidoras mais devotas. Sustentou financeiramente seu ministério. Esteve presente na crucificação e no túmulo. Foi a primeira testemunha da ressurreição. E foi enviada pelo Cristo ressuscitado para anunciar essa ressurreição aos outros discípulos. Todo o resto, o rótulo de prostituta, o relacionamento amoroso com Jesus, a caverna na França, pertence ao campo da tradição e da lenda posteriores. Começamos essa história com uma mulher caminhando até um túmulo ao amanhecer, esperando encontrar a morte, encontrando a vida e recebendo a missão de ir compartilhar o que havia testemunhado com as pessoas que mais precisavam ouvir. De muitas formas, aquele momento no túmulo é toda a história, não apenas de Maria Madalena, mas do que a ressurreição significa. A primeira pessoa a quem Jesus apareceu não foi o discípulo de mais alta posição. Não foi aquele com as conexões mais fortes ou a voz mais alta. Foi aquela que apareceu. Aquela que ficou quando os outros partiram. Aquela que foi ao túmulo quando não havia razão para ter esperança. E se você parar para pensar, esse padrão se repete ao longo de toda a história dela. Na cruz, ela ficou quando os homens fugiram. No túmulo, ela permaneceu quando Pedro e João foram para casa. Diante do imperador, se acreditarmos na tradição oriental, ela falou quando o silêncio teria sido mais seguro. E na memória da igreja primitiva, sua voz persistiu mesmo quando outros tentaram apagá-la. A vida de Maria Madalena após a ressurreição, seja tendo viajado para Éfeso, para a França ou para algum lugar que nunca saberemos, foi moldada por aquele encontro no jardim. Ela tinha visto o Senhor ressuscitado, tinha ouvido ele dizer seu nome, e nada, nem o ceticismo dos outros discípulos, nem a perseguição das autoridades, nem a passagem do tempo podia tirar isso dela. Por 2000 anos, sua história foi contada, recontada, distorcida, corrigida e contada de novo. Ela foi pintada como uma pecadora arrependida, uma esposa secreta, uma eremita contemplativa, uma evangelista itinerante e uma apóstola. Algumas dessas versões estão mais próximas da verdade do que outras, mas em todas elas uma coisa permaneceu constante. Ela é lembrada, ela é honrada, e a mensagem que Jesus lhe deu no túmulo nunca deixou de ser proclamada. Eu vi o Senhor, foi o que ela disse aos discípulos. 4 palavras. O primeiro testemunho cristão, dito por uma mulher que o mundo tentou calar, identificar erroneamente e esquecer. E, no entanto, aqui estamos, 2 milênios depois, ainda contando a história dela. Existem igrejas dedicadas a ela em todos os continentes. Seu dia de festa é celebrado por católicos, ortodoxos, anglicanos e luteranos igualmente. Estudiosos a estudam, artistas a pintam, peregrinos visitam seus santuários. Para uma mulher que aparece em apenas algumas passagens bíblicas, seu impacto na civilização foi extraordinário. E talvez o mais significativo seja o que ela representa para milhões de pessoas hoje. Não a versão distorcida, não a pecadora arrependida ou a esposa secreta, mas a verdadeira Maria Madalena. Aquela que foi curada e respondeu com devoção total, aquela que ficou junto à cruz, aquela que foi ao túmulo,
aquela a quem foi confiada a mensagem que mudou tudo. A história tentou transformá-la em alguém que ela nunca foi. Uma prostituta reformada, uma personagem de fundo, um exemplo de advertência sobre pecado e arrependimento. Mas o registro bíblico conta uma história diferente. Conta a história de uma mulher com posses que abriu mão de tudo para seguir um mestre de Nazaré. Uma mulher que ficou de pé junto à cruz quando os homens mais corajosos vivos não conseguiram se forçar a ficar. Uma mulher que foi escolhida entre todas as pessoas do mundo para ser a primeira a ver o Cristo ressuscitado e a primeira a anunciar o que havia visto. Isso não é uma nota de rodapé na história de outra pessoa. Essa é uma história por si só. Talvez a verdadeira história não contada de Maria Madalena não seja sobre para onde ela foi ou como morreu. Talvez seja sobre o fato de que, quando todos os outros desistiram, ela não desistiu. E isso fez toda a diferença. A história de Maria Madalena é uma entre dezenas de vidas escondidas nas páginas das Escrituras que a maioria das pessoas nunca ouve falar. Se você quer ver como a história de outra figura bíblica se desenrolou depois que a Bíblia parou de contá-la, esse vídeo está na tela agora. E se você chegou até o final deste, se inscreva. Tem muito mais de onde isso veio.